Senhor? Aqui diz que sim. Então, muito boa noite para todas e todos. Hoje, dia 8 de setembro de 2021. A gente está aqui na sala de aula virtual da UFRN, na disciplina As Plantas e Humanidade, para uma palestra e aula conjunta entre alunos aqui da UFRN e alunos da Univille, lá de Santa Catarina. E hoje a convidada é a professora Cíntia Hering Rinert, que é uma querida, uma pesquisadora aí com uma formação, um percurso formativo bem amplo, e eu chamei a Cíntia para vir aqui conversar com a gente, fazer essa troca, porque ela tem bastante experiência em um assunto que foi tratado aqui na nossa disciplina, que a gente está com essa disciplina nova, é a primeira turma, na qual a gente busca explorar, seria uma botânica econômica, expandida também para as aplicações das plantas fora da sala de aula. Como o professor de biologia pode levar o conhecimento da botânica, que muitas vezes é visto como algo um pouco árido, para uma área mais de interação, uma área mais expandida, de extensão, de falar sobre plantas, que, aliás, é algo que tem crescido muito o interesse da população em geral pelas plantas, durante a pandemia, um pouco antes da pandemia. O ensino e a pesquisa em botânica estão bastante movimentados, com a aplicação de hortas escolares, hortos de plantas medicinais, plantas alimentícias não convencionais, paisagismo na escola. Então, tudo isso a gente tratou aqui na disciplina, e eu achei que seria muito legal ter alguém com um olhar, com uma bagagem, com uma experiência muito grande da aplicação desses conceitos para vir falar com meus alunos. Então, agradeço de antemão, Cíntia, por estar aqui. É um prazer recebê-la. E a Cíntia tem um percurso formativo muito interessante. Ela é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná. Depois, ela tem graduação em Licenciatura em Ciências Ó, minha mãe quer Biológicas. dizer oi para vocês aqui, ó. Muito boa noite. Mãe, tá bom, pode deixar. Chegou na hora certa para ela ouvir a filha. Ela tem formação em licenciatura em Ciências Biológicas pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, mestrado em Engenharia Ambiental também pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, e é doutora em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica, em São Paulo, onde nos conhecemos, né, Cíntia, em 2010. Ela é professora titular da Universidade da região de Joinville, tem experiência na área de farmácia, com ênfase em farmacobotânica, plantas medicinais, botânica estrutural e histoquímica, e leciona, além disso, para ciências naturais na educação da infância, para os cursos de pedagogia e recursos naturais, para os cursos de engenharia ambiental. Então, uma pessoa única, com uma formação muito ampla e que tem tudo a ver com o que a gente tem, com as nossas propostas aqui da UFRN, na nossa disciplina As Plantas e a Humanidade. Então, eu conversei um pouco com a Cíntia antes, a gente achou que a dinâmica ia ficar legal dela fazer a fala dela, a apresentação, e depois a gente abre para uma discussão. Eu deixei o chat desativado só para evitar qualquer confusão, mas assim que terminar a apresentação, a gente abre o chat e todo mundo pode abrir aí o microfone. Cíntia, brigadão por ter aceitado. Está contigo. Qualquer coisa, me avise. Ô, rapaz, é muita rasgação de seda, né? Fiquei até constrangida aqui. Ai, a gente vai se metendo onde as oportunidades aparecem, né? Então, a gente vai dando aula para vários cursos diferentes, disciplinas diferentes, e daí a gente vai aprendendo bastante. Mas, assim, se vocês querem aprender sistemática, com esse moço aí, né? Eu lembro de você das aulas com o Foreiro, inclusive, que era com leguminosas, né? Bom, Exatamente. pessoal, vamos lá, então. Muito obrigada novamente, fico muito feliz assim com o convite, fiquei emocionada até, e vamos ver se eu consigo fazer esse negócio funcionar aqui. E eu vou ver se eu consigo atender os objetivos do Leonardo, né, por conta do convite que ele me fez. Vocês estão vendo a tela cheia, gente?
Sim, carregou aqui a apresentação. Tá, eu não vejo mais ninguém, tá? Não sei de mais nada. Eu me mexo bastante enquanto falo. É uma das maiores dificuldades para mim agora na pandemia é ficar quieto para dar aula, mas vocês vão me ver no cantinho mexendo. Finjam que eu não existo, olhem para a tela. Então, a sugestão de abordagem para essa palestra, né, é justamente aprendendo e explorando as plantas que curam e que nos alimentam, uma abordagem didática, que seria justamente o que o Leonardo falou, como a gente vai fazer para trabalhar plantas com as pessoas que geralmente olham para aquilo e dizem, é verde, só que não voa, então não é um papagaio. Ponto. Então, vamos lá. Eu vou apresentar inicialmente o projeto de extensão uso racional de plantas medicinais, que é o meu xodó. Kátia, não morra de inveja, tá? Porque o Punk tem menos slides. Mas esse projeto aqui iniciou mentalmente em 2004, vejam a idade dele. É um projeto que nasceu de um TCC, durante o qual a gente percebeu que as pessoas de Joinville, do município de Joinville, em Santa Catarina, elas não tinham tanto conhecimento sobre plantas quanto se imaginava. Então, nós propusemos um projeto de extensão, o professor Luciano Soares e eu, com esse nome, né, Uso Racional de Plantas Medicinais, que visava justamente orientar as pessoas a usarem as plantas de uma maneira mais adequada para a obtenção dos benefícios dados pelas plantas. E aí o vínculo inicial foi o departamento de farmácia, o curso de farmácia, e atualmente eu estou vinculado ao curso de naturologia, isso eu ainda não coloquei no Lattes. E os professores que passaram por esse projeto foram os listados ao lado, e no momento estamos a professora Kátia, que nos está prestigiando agora nessa palestra, né, e eu, com o auxílio da professora Janaína, que é farmacêutica. Então, como a gente está com um pezinho na saúde, é importante ter alguém da área da saúde para nos dar um maior respaldo científico. Bom, neste ano, eu fiz as contas, nós estamos com 19 alunos. Entre bolsistas, que ganham horas pelo projeto, voluntários, acadêmicos Uniedu, acadêmicos Proesd, então tem toda essa galera aí que a gente bota para trabalhar junto com a gente no projeto, de todos esses cursos que vocês estão vendo aí, então não é só o pessoal de biologia, tem gente de todos os tipos, cores e tamanhos, praticamente, e isso eu acho muito legal, porque é uma maneira da gente divulgar ainda mais, né, as características das plantas, nesse caso, medicinais, mas o povo fica engajado mesmo, eles gostam, eles curtem, eles fazem, realizam diversas atividades referentes ao projeto. Vamos lá. O nosso objetivo geral, portanto, desse projeto que é voltado à comunidade, extensão é sempre comunidade, né? É difundir a utilização correta das plantas medicinais, especialmente como uma estratégia de autocuidado em saúde. A gente sabe que o povo se automedica, todo mundo faz automedicação, né? Vamos combinar que é o que acontece. Então, por conta disso, já que as pessoas praticam a automedicação, vamos fazer certo, né? Para não ter problemas futuramente. Então, a ideia é essa, e, de preferência, não entrar em choque com os conhecimentos tradicionais. Então, às vezes, a gente precisa roer pelas bordas, a gente tem que tomar cuidado na maneira como a gente vai se expressar, dependendo do tipo de público-alvo que nós temos, porque isso já aconteceu, né? Uma pessoa mais velha deu de dedo numa bolsista minha há muitos anos, do tipo assim, o que você acha que sabe sobre as plantas? Eu sou novinha, né? Então, algo nesse sentido. Ou seja, a gente tem que saber como abordar as pessoas, porque senão pode dar ruim mesmo. A nossa metodologia de trabalho é só isso. Então, ela é bem extensa, na verdade, né? A gente desenvolve material educativo, nós temos a caixa dos sentidos, que vocês verão nas próximas imagens. Nós temos jogo de bingo, tem dominó, tem até jogo de tabuleiro no chão,
a gente já criou. Nós fazemos exposição e doação de mudas de plantas medicinais, dependendo de quem nos procura, né? Nós fazemos minicursos, fazemos oficina de preparação de chás, explicando a diferença entre os tipos de chás, orientamos sobre como preparar hortas, caseiras, geralmente, né? Damos palestras, e quando eu falo damos palestras, tipo, pega o microfone, vai lá na frente e fala para uma galera de 100 pessoas, sei lá. Ou, às vezes, faz uma roda de conversa com 5 pessoas. Então, depende muito do nosso público. Sempre trabalhamos com pesquisa científica. Então, a gente não referencia, a gente não corrobora nenhuma prática aleatória, a gente sempre vai buscar na ciência a comprovação da ação terapêutica das plantas, porque nós sabemos que, dependendo da planta, ela pode fazer um bem danado, ou não. Então, essa história de que o que é natural não faz mal, é só uma história. A gente precisa, sim, saber do outro lado da moeda. Tá? Nós também pesquisamos sobre o uso tradicional, porque é importante a gente saber como as pessoas usam de uma forma assim, vinda de outras gerações. É diferente do uso popular, que é aquele horizontal, em que as pessoas ouvem na televisão, fala com o vizinho, etc. e tal. Então, nós temos o conhecimento tradicional, que vem das gerações anteriores, e geralmente esse acaba mostrando que tem valor. Temos o conhecimento científico e temos o conhecimento popular, que é essa bagunça de internet, etc., que se vende gato por lebre, inclusive, né? A gente faz reuniões, atualmente elas não estão sendo semanais por conta da pandemia, elas são quinzenais, com toda a nossa equipe, para alinharmos as nossas atividades. Praticamos também rodas de conversa com as pessoas que nos procuram e fazemos visitas guiadas ao nosso horto didático. Temos várias parcerias, aí é um exemplo de não é bem uma roda, mas é uma conversa, né? Eu estava tendo uma crise de coluna nesse dia, por isso que eu estava sentadinha ali. Enfim, e às vezes é com meia dúzia de pessoas, então não importa o tamanho do nosso público, a gente conversa com as pessoas a respeito de diversos assuntos relacionados às plantas medicinais. Nesse caso, era problemas respiratórios, era inverno, o pessoal fica mais suscetível a gripes, resfriados, etc., etc. E eu provavelmente estava numa unidade de saúde, porque esse é o uniformezinho dos agentes de saúde, esse coletinho aqui. Então, as nossas parcerias são várias, mas, além delas, aparecem outras demandas. Então, em 2018, a gente teve várias solicitações de outras entidades que não eram só os nossos parceiros. Por que parceiros? Porque para a gente colocar um projeto para concorrer com outros projetos na instituição, um projeto de extensão, ele tem que ter a solicitação da comunidade. Então, como eu vou falar com pessoas, ele não pode ser um projeto que saiu da minha cabeça e pronto. Ele tem que mostrar para a instituição que a comunidade tem interesse nele. Então, aqueles eram os parceiros iniciais. E ao longo do desenvolvimento do projeto, em 2018, nós fomos chamados por diversas entidades, por centros de educação infantil, pelo próprio Colégio da Univille, Centro de Referência de Atendimento Social, Assistência Social, dentro da própria Univille, Junho Verde, Semana do Biólogo. Aliás, estamos na Semana do Biólogo aqui na Univille, Semana da Farmácia e por aí vai. Então, o pessoal chama muito a gente para fazer uma série de atividades diferenciadas. Aí, nesse caso, foi uma palestra. Só para vocês verem, em 2019, nós fizemos isto e isto. E atendemos ao todo 1.295 pessoas. Então, bastante gente, né? Assim, um público... Eu sempre espero 1.000 pessoas para cima. No ano anterior, nós não chegamos a 1.000, foi uma frustraçãozinha minha. E agora vem um pouco mais devagar, né? Como é que a gente faz? Nesse caso, a professora era de matemática e ela nos chamou para trabalhar
com plantas medicinais, com essa turminha do 4º ou 5º ano, não lembro mais, e ela queria trabalhar plantas medicinais. Eu disse, mas como é que você pretende juntar as coisas, né? Matemática e plantas medicinais. Ah, não, a gente vai contar as sementes, vai medir quantas cresceram, vai ver folha, vai não sei o que lá. Eu achei genial. E além, bom, daí veio a bagunça, né? Eles tinham montado esse canteiro suspenso e enchido de terra, e tinha chovido alguns dias antes, então Joinville é uma das cidades em que mais chove no mundo, então vocês pensem que é quase um charco esse negócio. E aí a gente estava lá, no caso, aqui eu e aqui uma bolsista que era do curso de naturologia, ensinando as crianças quanto de terra pegar, como pegar, que não podia socar a terra nem nada. Então, vocês vejam, em qualquer lugar, em qualquer espaço, você não precisa fazer uma horta exuberante com 100 pés de alface, digamos. Você pode ter um cantinho, pode ter até um vaso, tem várias ideias, assim, de floreiras, etc. Não é difícil de fazer, não é caro de fazer, é muito tranquilo, né, de se executar um trabalho desses. Enfim, as crianças botaram a mão na massa, elas montaram nessas caixinhas aqui de bolo, etc., que a professora havia reservado, semearam e depois colocaram a etiquetinha, né, o envelope do que foi o material, nesse caso aqui, acho que foi a 1000 folhas, nós conhecemos com esse nome, Achillea millefolium, que elas plantaram, semearam nesses potinhos. E aqui a Sabrina deve estar na sala agora assistindo, ela também foi bolsista do projeto. Então, foi uma atividade, assim, muito divertida, né, para a gente também, muito legal. Eu me divirto, né, eu gosto de participar com as pessoas dessa forma. Então, se é para fazer bagunça, pode me chamar que a gente vai. Como vocês podem ver, nessa escola aqui, o chão é pavimentado, mas daí eles separaram um espaço depois seria um canteiro, um jardinzinho aqui, né? Aqui também. Então, usa-se o que se tem à mão. O pessoal usa pneu, enche de terra, faz alguma coisa para drenagem ou deixa assim mesmo, e vão se virando com o que tem, né? Porque escola pública depende do dinheiro externo, né? A população geralmente é um pouco mais carente, então não é bem assim, as coisas não caem do céu, né? Mas em todas as escolas em que nós estivemos, e em que eu particularmente estive, desde que eu estou no projeto, esse pessoal é meio psicopata, eles são maníacos por fazer coisas legais com o pouco que eles têm. Tá? É muito bacana, eu gosto muito de visitar as escolas, eu vejo coisas muito bonitas sendo feitas. E ainda falando dessa escola, a partir dessa primeira atividade, que foi a semeadura das plantinhas, né, no caso, surgiu uma demanda de uma série de palestras para as crianças, pais e professores a respeito de uso de determinadas plantas para sistema circulatório, sistema respiratório e assim vai, né? Então, bem interessante, nós somos chamados para atender a escola várias vezes. Esse aqui é um pessoal que, assim, eu guardo no fundo do meu coração, são usuárias e agentes de saúde da unidade de saúde do Jardim Sofia, unidade básica de saúde, que são nossos parceiros desde 1900 e bolinha, aproximadamente. Então, a gente também fez uma série de palestras para elas, explicamos sobre o uso das plantas medicinais, e depois todas vieram até a Univille conhecer o nosso horto, que aqui atrás aparece um pedaço dele. Essa é a seção das plantas tóxicas, depois eu vou explicar a respeito do horto para vocês. Então, é bem bacana a gente ver assim como o pessoal se engaja, como o pessoal gosta de assistir essas atividades que a gente promove. Tivemos a oportunidade, num determinado momento, junto com o curso de naturologia, de conhecer uma aldeia indígena que ocorre nas proximidades de Joinville.
Foi também uma atividade muito interessante. Entretanto, me decepcionei um pouquinho, porque eles são extremamente aculturados já, com a civilização europeia, né? Então, a maioria das plantas que eles tinham para uso medicinal eram plantas que nós também temos. Então, a gente não percebeu, assim, a força da cultura indígena ali nos arredores de Joinville. Não foi possível perceber isso. Essa é a famosa caixa dos sentidos. Então, a caixa dos sentidos é uma caixa de sapato comum, que você pinta, desenha, faz, sei lá, o que você quiser, e você faz aquele furo ali na frente, né? E daí você coloca uma planta dentro, abre a caixa bonitinho, põe uma planta antes, e faz as criancinhas colocarem a mão lá dentro. Então, dependendo da idade da criança, você vai fazer uma atividade mais suave. Então, no caso deles, eram crianças do jardim, né, crianças muito pequenas, que não paravam quietas. Agora que eu vi que escolhi a foto com a menininha com a mão na bunda, desculpem, gente, não era para ver isso. Foi na pressa. Enfim. Então, o que acontece? Neste caso, eu pedi para as crianças tocarem na planta, tentarem sentir o cheiro, embora eles estivessem de máscara, daí tinham que tirar a máscara, e pelo olfato e o toque, tentar ver quais as plantas que estavam sobre a mesa, que tinha várias plantinhas, a qual delas correspondia a essa que estava aqui dentro. Então, essa é uma atividade que a gente faz. Quando são adolescentes, a gente já pega e coloca assim um fruto de urucum lá dentro. E aí porque adolescente não para, vocês sabem disso, né? Então eles já se assustam, já faz aquela muvuca na sala e a gente se diverte junto, né? No final das contas. E no caso dessas crianças que são pequenas, é claro que o urucum que eu levei, ele tinha as sementes ainda verdes, então no final da atividade saiu todo mundo pintado. A gente pintou todo mundo, eles se divertiram, acharam o máximo, ou seja, especialmente esse loirinho aqui atrás. Ele queria saber de semente. O que é semente, para que serve a semente, como funciona a semente. Então, quando ele viu que aquela semente tinha tinta, aí foi a loucura, né? Então, essas são algumas das atividades que a gente faz com as crianças. Aqui, a gente faz, no caso do SESC, né, a gente também tem a parceria com eles, a gente faz exposição de plantas, aqui já tem uma outra caixa dos sentidos, porque dependendo, novamente, né, de quem é o público, às vezes são os pais ou os avós que vêm com crianças pequenas, a gente já deixa uma plantinha ali, e então a gente faz exposição de plantas, explica para que servem, quais os cuidados a gente deve tomar com relação aos chás, etc. É uma conversa com as pessoas que vêm obter informações com a gente. Às vezes rola um café também. Então, esse é um grupo de terceira idade, palmeirinha, que ele se desfez no final das contas, e a gente acabou criando uma amizade com essas pessoas. Nós íamos, eu creio que quinzenalmente, até a associação deles, fazer a apresentação de plantas diferentes, a gente fazia doação de muda, fazia bingo, fazia uma série de atividades com eles, e um dia nós os trouxemos para a Univille para conhecer o nosso horto e oferecemos um café. Então, foi show, né? Todo mundo gostou, os velhinhos ficaram felizes, e para nós o objetivo não é somente falar sobre as plantas, mas também essa proximidade entre a universidade e a comunidade, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, a universidade está lá em cima e nós somos os burros. Falei a palavra que o povo pensa. Não é isso. Então a gente tem que quebrar essa ideia, tem que mudar esses paradigmas. Não é porque tem doutores numa universidade que eles necessariamente são melhores do que outras pessoas. Não é assim que a gente mede as pessoas, a gente mede pelo caráter. E justamente por conta disso, esses encontros, eles são os mais horizontais possíveis, para quebrar essa diferença, para quebrar essa ideia de que universidade é um negócio inatingível, inalcançável, etc. E pelas carinhas deles dá para ver que está todo mundo contente, né?
A gente participa também de atividades da própria universidade, a gente faz minicursos, nesse caso foi uma oficina, sobre o cultivo e a utilização de plantas medicinais, aqui. Então, essa é a nossa casa de sementes, que fica no Jardim Botânico da própria instituição, e o curso é noturno, como vocês estão notando, né? Está todo mundo em sala de aula agora. Então, nós fizemos um plantio por estaquia e depois a transferência de mudas de melissa, hortelã e outras plantas herbáceas, desses saquinhos onde elas vêm acondicionadas, né, quando a gente pega na floricultura, coisa assim, cada um ganhou um vaso, terra e se vire, monte o seu vasinho, aprenda a plantar, aprenda a cuidar. Então, isso fazia parte do mini curso. E aqui é o pessoal da naturologia, aprendendo também um pouco com a nossa bolsista, a Sabrina, a respeito do cultivo de plantas medicinais. O pessoal da naturologia trabalha muito com fitoterapia, então é importante aprenderem desde o começo essa história toda. Dessa vez eu deixei a atividade nas mãos das meninas, a Dani e a Sabrina. A Sabrina ainda está na faculdade, a Dani já se formou, e elas que fizeram a roda de conversa com as senhoras, as usuárias, lá da unidade do Jardim Sofia. Então, bolsista é assim, né? Bolsista também precisa aprender a se virar, precisa aprender a se comunicar, a conversar com as pessoas e, de preferência, de uma maneira assim bem horizontal, né? Nada de porque eu sou da faculdade, não. Vamos sentar e vamos bater um papinho, porque todo mundo tem coisas para ensinar. É sempre um momento de troca. E aí eu cheguei nessa escola, com a Sabrina, se eu não me engano, e a gente viu, eu falei que esse povo lá é meio psicopata, a gente viu, isso é um CI, é um Centro de Educação Infantil. A gente viu essa horta maravilhosa de plantas alimentícias, no caso, né? Mas estava havendo estava havendo uma atividade com as crianças naquele dia, em que as crianças rodiziavam entre brincadeiras e ouvir sobre plantas medicinais. Então, aqui, um grupinho de crianças, eles estavam tomando banho, fazendo uma série de baguncinhas ao ar livre, e, tipo, a cada X minutos ou meia hora, uma turminha vinha para conversar com a Sabrina, para ela explicar a respeito das plantas, pode ver que sempre tem uma plantinha no meio, daí eles pegavam, sentiam um cheiro, etc., e depois eles iam fazer outra atividade, vinha outra turminha. Então, vocês podem ver que o nosso público é variado, né? Desde a mais tenra infância até terceira idade. Aqui uma exposição de plantas, então é bem bacana, a gente fazia agora, em época de pandemia, está tudo truncado, né? Está tudo mais difícil, mas essa é uma foto bem antiga que eu resgatei lá dos primórdios do projeto. Então, aqui a gente tem o confrei, que é uma planta tóxica para uso interno. Esse aqui também é o avelós, ele é tóxico para uso interno também, né? E outras plantas, justamente para a gente mostrar para as pessoas que algumas são excelentes e com outras a gente tem que tomar cuidado. E o povo vem, porque quando se junta pessoas num determinado evento, se tiver planta, o pessoal vem ver o que está acontecendo. É muito interessante. E aí a gente vê, né, pelo aspecto das pessoas que não tem exatamente idade, isso não é coisa só de velho, digamos assim. Aqui, novamente, né, a caixinha, a Sabrina, mais um monte de plantinhas, aqui mudinhas, que acho que a maioria já foi, caixas vazias aqui. Então, a gente pode distribuir qualquer tipo de plantinha que o povo vem, porque eles adoram. Nesse caso, nós estávamos distribuindo boldinho, entre outras espécies de plantas. E assim, a gente vai sempre aos pouquinhos transmitindo um pouquinho de redundâncias da Cíntia, transmitindo informações. Sobre o uso da planta, sobre os cuidados com ela, tirando dúvidas das pessoas. Então, é um trabalho bem interessante, bem gratificante, porque
a gente troca muitas informações e a gente aprende também com a população. Esse aqui é um jardim espiral. Então, nós aprendemos com um pessoal que lida com permacultura a fazer um jardim espiral. Nós temos 2 na Univille, um na parte mais baixa, onde estão os blocos em que os alunos estudam, e outro lá em cima no Jardim Botânico. O nosso jardim espiral, ele continha essencialmente plantas medicinais, e esse aqui é dos alunos do colégio, isso aqui é o uniforme dos alunos do colégio da Univille mesmo. Eles pediram para a gente ensinar como faz o jardim espiral. Então, a gente tentou explicar como, direitinho, o passo a passo, né? A ideia é usar elementos da natureza, então, na base, geralmente vai papelão, e que é um pouco mais, aspas, impermeável. Então, esse papelão, ele reduz a percolação da água. Aí vão outros materiais, vão galhos picados de plantas, vão folhas secas, e etc, etc. E também vai terra, né? E no final das contas eles colocaram serragem para ficar bonitinho, digamos. Então, qual é o lance aqui desse jardim espiral? Ele tem que estar voltado, em sua maior parte, para onde nasce o sol. As plantas que gostam mais de umidade devem ficar embaixo, as plantas que gostam mais de ambiente seco devem ficar em cima, e aí você pode fazer do tamanho que quiser, com o material que você quiser. Eles usaram tijolos, mas dá para usar pedra, dá para usar, não dura tanto, mas dá para usar tacos de madeira, dá para usar vários tipos de materiais diferentes, e tentando lembrar dessa dinâmica da quantidade de umidade disponível para as plantas, né? E também, claro, do grau de insolação que se pretende dar a essas plantas. Então, esse é o resultado final dessa atividade que nós fizemos com as crianças, e cada uma delas levou a sua plantinha. Então, também foi bacana, porque aqui é só uma pequena demonstração dos alunos, mas era uma turma grande. Foi bem bacana porque todos eles participaram de alguma maneira, seja levando plantas, seja levando alguns materiais, e os tijolos foram doados pela própria instituição, e mais alguns materiais necessários, como as folhas, galhos, etc. Mas eles se sentiram importantes no fazer. E é claro que enquanto a criança, ou mesmo o adulto, ele se sente importante no fazer, ele vai cuidar. E esse é o objetivo, né? Que a pessoa aprenda a cuidar das coisas que ela produz, que ela faz. Aí é a hora da bagunça, né? Quando a gente vai fazer alguma apresentação, a gente acaba fazendo bagunça com as crianças, não tem jeito. Então, novamente, né, a gente sempre leva as plantas, e dependendo do público, nesse caso, crianças pequenas, nunca planta tóxica, planta que machuque ou coisa parecida, a gente tem que tomar determinados cuidados, né, e sempre estimular que elas toquem e que elas sintam o cheiro. Por quê? Porque o tocar, é claro, né, o tato, ele faz com que a gente perceba uma série de sensações diferenciadas. E nós temos uma memória olfativa que é muito interessante, só vem assim no nosso cérebro desde os primórdios da evolução, digamos. Então, é por conta da nossa memória olfativa que quando nós crescemos, por exemplo, e sentimos um determinado cheiro, eventualmente a gente volta lá para a infância. Nossa, isso aqui é o cheiro do bolo que a minha avó fazia quando eu tinha 3 anos e meio de idade. Então, é um negócio muito forte, essa memória olfativa, é muito intenso, e é por conta disso que é importante, quando a gente lida com planta, essa mania que, especialmente quem trabalha com plantas medicinais, essa mania que a gente tem de pegar e cheirar a plantinha, né? Porque aí a gente vai lembrar dela, às vezes, mais pelo cheiro do que pelo próprio toque, né, pelo aroma que ela libera. Então, a gente acaba lembrando dessa planta. E essa menina aqui, esta menina, é uma professora. E ela fez um projeto com essas crianças, eu não lembro mais direito, porque já faz um tempo que nós estivemos lá. Eu não sei se esse projeto ganhou alguma coisa a nível nacional,
por conta do projeto que ela fez nesse CI. Então, foi um negócio assim, muito impactante, muito bacana de ver a dedicação dessa professora junto a essas crianças numa escola pública, que a gente acha, não vai dar nada. Nossa, gente, ela fez um trabalho assim muito lindo, muito enriquecedor. Essas crianças extremamente, a gente fala hora da bagunça, extremamente educadas, assim, um primor. A gente saiu encantada lá daquela, nós duas, encantadas lá daquele CI. Muito lindo. E agora a gente chega na parte do horto. O horto didático, na verdade, assim como o projeto Uso Racional de Plantas Medicinais, é a menina dos meus olhos. Quisera eu que ele estivesse assim, mas ele não está. Isso foi no início da criação. Então, nós temos 3 espaços bem grandes, são extensos, né? Aqui nós temos um bloco de aula, o bloco A, aqui é o bloco B, que são alunos que já se graduaram, inclusive, já faz bastante tempo essas fotos aqui. E aqui nós temos os canteiros na forma de substâncias químicas. Aqui nós temos taninos, aqui tem flavonoide, aqui tem um outro flavonoide, aqui heterosídeos cardioativos, blá, blá. Vai lá para o fundão, tem alcaloides, tem óleos voláteis, tem cumarinas ainda lá atrás. E esse povo aqui é do curso de farmácia. Então, a ideia foi plantar plantas que contivessem essas substâncias químicas dentro delas, nestes canteiros, para que os alunos associassem, essa planta tem tal substância química. Então, esses canteiros, eles não são do curso de farmácia, mas foram feitos pensados no curso de farmácia. Já esses canteiros aqui, com formas mais orgânicas, assim, isso aqui é uma vista desse canteiro, isso aqui é outra vista. Então, aqui é o final dele, e lá no começo está essa parte, tá? Então, aqui as plantas eram cultivadas nesses canteiros de acordo com as famílias botânicas às quais elas pertenciam. Aqui eu não lembro mais se não era coentro. Enfim, eu acho que é Fanicum vulgare, e o outro era endro, alguma coisa assim. E daí aqui nós temos amarantácea, aqui fabácea, aqui euforbiácea, asterácea, aqui solanácea, poácea aqui nós temos gingiberáceas, aqui lamiáceas aqui atrás, e o espaço se tornou tão agradável, tão gostoso, que as professoras do colégio, na época em que eles usavam o uniforme azul, a imagem de ontem, só que não, os professores do colégio vinham trazer as crianças para fazer contação de histórias. Então, era uma coisa, assim, muito agradável, muito bonita, muito, assim, era muito lindo o nosso horto. E, com o tempo, ele foi crescendo. Então, a gente atendia também pessoas de nós temos um carquejão e um poró roderari, eu falo no passado por conta da pandemia que virou tudo meio que do avesso, né? Mas nós fazíamos esse atendimento também, o povo adora vir passear, vir conhecer o horto, ver as plantas, pegar nas plantas, cheirar as plantas, perguntar um monte de coisas, contar um monte de histórias, então é uma troca bem bacana. Como eu falei, o público é variado, né? Aqui nós temos pessoas do ensino médio, e eu estava perto de um canteiro de óleo essencial, e vocês podem não sei o que eu falei, porque eu vivo contando historinhas, mas o povo está anotando e está prestando atenção, então deve ter sido algo que lhes chamou a atenção. O povo vem como, né? As escolas já sabem que a gente existe, porque esse projeto é antigo, então eles marcam para conhecer o horto, eles marcam para conhecer o projeto, eles marcam para fazer uma visita guiada, e pessoas de terceira idade também, e pessoas de educação infantil, na verdade, os professores, é claro, né? Então, a gente geralmente tem um público bem variado. Como vocês puderam ver pelas nossas imagens, a gente tanto vai aos locais quanto recebe os estudantes ou outras pessoas da comunidade. Aqui, novamente, né, um grupo bem diversificado de quem eram essas pessoas. Eu não lembro se eram de uma igreja,
mas era um grupo que, né, não era de terceira idade, não eram professores, enfim, aqui criancinhas, e lá eu falando sobre plantas tóxicas. Então, provavelmente estou contando a história dos ampúrios e comigo ninguém pode, etc. Aquela história de não ponham na boca o que vocês não conhecem, né? Não é uma experiência legal. Então, a gente tem, assim, uma busca muito grande por conhecer o nosso horto. E aqui o pessoal... Cadê a Ana Paula? Aqui o pessoal, no começo do ano passado, antes da pandemia, eu explicando algumas coisas a respeito do horto, e para esse pessoal, tá aqui, né, filha? Aqui que é tu? A Ana Paula está na sala. É a nossa bolsista agora. E depois disso o horto fechou. O horto fechou, a universidade fechou, todo mundo fechou, acabou, e virou mato. E aí agora é aí que o povo entra novamente, ó, a Ana Paula está aqui. Eu coloquei você na foto, vice nega. Aí o povo está aí pegando na enxada. A Mariana é do curso de engenharia ambiental. Gente, essa menina trabalha. Essa menina trabalha. E mais uma galera que está aí da biologia também, da naturologia, tem gente da medicina, tem, como eu mostrei para vocês, aquela relação de acadêmicos, então a gente resolveu revitalizar o horto e agora fazer direito, ou seja, nós temos um problema de drenagem muito grande, como eu falei para vocês, chove demais em Joinville. Esse ambiente onde o horto se encontra não é um ambiente adequado, então a gente tem muito acúmulo de água e as plantas morrem afogadas. É uma realidade, assim, bem ruinzinha. Então, com o auxílio da nossa estudante de engenharia ambiental e sanitária, a Mariana, ela fez uns cálculos, umas contas, ela deu umas sugestões, e aí nós estamos enchendo, arrancamos a terra, as plantas, etc., estamos enchendo tudo de brita, colocando manta, eu acho que não tem foto da manta, colocando uma manta de drenagem, colocando terra em cima, e a hora que essa etapa estiver pronta, aí finalmente a gente vai colocar as plantas de volta nos seus lugares. O problema é encaixar as lajotas. Elas têm vida própria, cada vez que o pessoal encaixa elas de um jeito, elas se mudam para outro jeito, elas ficam tortas, então está dando, assim, bastante dor de cabeça para o pessoal. Mas é isso, né? A gente está trabalhando bastante para ver se ele volta assim a ficar bonito como era no início. Aqui umas noticiazinhas do nosso... Aqui é o resultado, né? Mas aqui é o resultado, por exemplo, da parceria com a unidade de saúde do Jardim Sofia, em que a gente fez muito trabalho com eles, assim, muita troca de conhecimentos. E esse espaço, no fundo da unidade de saúde, era um espaço de brita. Então, eles arranjaram uns tubos, pintaram, os alunos pintaram, porque eles têm essa parceria com a Univille, alunos de diversos cursos pintaram, guardaram garrafa PET, penduraram na parede, transformaram aquele tiquinho de espaço que eles tinham, isso é o começo, tá? Eu estive... No primeiro semestre desse ano, eu estive lá visitando a Célia e a Fran, que são as nossas parceiras. Gente, está lindo. Esse espaço está lindo. E daí você vai falar com uma senhorinha, cujo nome eu esqueci, que ela é da parte da limpeza. Ela dá um show de aula de planta para gente. Daí, por exemplo, né, o meu manjericão dura 2 anos e morre. Aí ela assim, eu não deixo ninguém mexer no meu manjericão. A mulher é muito boa. E daí, eu conversando com ela a respeito do dito cujo, ela disse assim, pois é, eu não deixo nem dar flor. Eu disse, mas como não? Eu plantei o meu para dar flor, para chamar as abelhinhas sem ferrão, e é muito bonitinho ver as abelhinhas nas florzinhas do manjericão. Não, mas se der flor ele morre? É por isso que ele está aqui há não sei quantos anos. Eu disse, olha só, eu não sabia. Então, vocês vejam, a gente troca as informações, né? Eu realmente não sabia que tinha que tirar os talinhos floríferos para não dar flor, para ela poder viver mais tempo. Realmente eu desconhecia isso. E assim vai, né? As nossas trocas de conhecimento. Mas isso aqui aconteceu, esse horto didático,
do Jardim Sofia, porque o povo passou a entender melhor a questão do uso das plantas, passou a gostar mais do uso de planta, e a gente está, já vou falar mais para frente isso aí. Enfim, pausa. E aqui uma outra história, numa outra unidade de saúde, no Jardim Sofia também, em que a galera da Univille, perdão, essa é em Piraberaba, desculpem, e a galera da Univille, vejam só, alunos do curso de vários cursos da saúde, eles botaram a mão na massa, barra na terra, e começaram a montar esses canteiros para uso da comunidade. Então, a ideia é distribuir essas plantas para que as pessoas utilizem para tratamentos básicos de saúde, né? Nada que seja muito grave, muito complicado, mas que possa ser ou tratado ou ter como terapia coadjuvante o uso de plantas medicinais. E aí, depois, esse canteiro ficou assim, olha que coisa mais linda. Então, foi dedinho do pessoal também do projeto e de um outro projeto da PET Saúde, eu acho, não lembro mais, que a Univille tinha em associação com o governo. E para terminar essa parte do horto, do uso racional de plantas medicinais, aqui os dois são assim, muito casadinhos, né? A prefeitura do município de Joinville, por meio da Secretaria da Saúde, quer instalar, de preferência em todos os postos de saúde, as farmácias vivas. Essa ideia das farmácias vivas veio do nosso amigo Francisco José Abreu de Matos, lá do Ceará, lá de Fortaleza. Ele foi um farmacêutico, eu tive o prazer de conhecê-lo. O homem trabalhou muito. O homem é um expoente nacional em termos de divulgação do uso de plantas medicinais, considerando principalmente a população carente, que não tem muitas vezes acesso à saúde de uma forma adequada, como deveria ter. Então, ele orientava, ensinava, incentivava a criação dessas farmácias vivas para que as pessoas fizessem uso das plantas com conhecimento. Então, é mais ou menos isso que se quer fazer aqui no município de Joinville, que é implantar esse projeto de forma que as pessoas ou utilizem as plantas frescas ou utilizem as plantas processadas. Sim, vai ser laboratório aí na unidade de desenvolvimento rural, as plantas processadas, secas, empacotadinhas para fazer chá, etc. Então, esse é o nosso grande sonho de consumo. A gente quer fazer muito isso, né, porque é uma coisa muito bacana. Bom, aqui a gente termina a primeira parte. Não sei como é que eu estou de tempo. Acho que vai dar certinho. Agora, Kátia, eu vou falar a parte mais curta, que é das punk, tá? Mas, enfim, nossos contatos estão aí. O Leonardo está gravando, então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. E agora eu vou falar do Pipunk. Que raio que é isso, né? O que é Pipunk? Então, na verdade, a concepção dele é mais antiga do que de 2019, mas ele foi colocado no papel em 2019, foi aprovado, e as atividades iniciaram junto com a pandemia. E por isso ele está meio entaladinho. Nós temos 2 cursos aos quais ele se encontra vinculado, Ciências Biológicas e Engenharia Ambiental e Sanitária. As professoras são essas elencadas aí, e a Kátia e eu. A Kátia é a mentora espiritual, eu coordeno porque sim, mas ela é a mentora do projeto, né? Nós que basicamente levamos o projeto à frente. A gente não tem nada para fazer, não tem aula para dar, então a gente fica criando essas coisas. E aí nós temos 12 estudantes, entre bolsistas, voluntários e acadêmicos do Uniedu, e de 4 cursos diferentes: administração, ciências biológicas, engenharia ambiental e sanitária, e uma penca de alunos da medicina. Muito bacana ver a grande quantidade de acadêmicos de medicina participando desse negócio de planta, né? É bacana ver que é o novo olhar. E a gente usa como base esse livro, que vocês talvez já tenham ouvido falar, né, que é do Valderi Knupp e do Harry Lorenzi, porque nós consideramos um livro, assim,
nós o avaliamos antes, né, lógico, e consideramos que ele traz informações bem interessantes, bem confiáveis. Então, PANC é uma sigla, um acrônimo para um conjunto de palavras escritas no plural, plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente não fala PANCs, porque PANC já significa plural, tá? E agora eu roubei os slides da Kátia ontem, no desespero, para preparar a palestra. E o que são essas PANC, né? Elas podem ser ou espécies ou partes de espécies de plantas que não fazem parte da nossa alimentação diária. Então, por exemplo, a gente costuma comer a batata doce, mas as folhas não. Mas dá para comer as folhas também. Ah, é? Aham. Então, por isso, as folhas são consideradas PANC. Qual é o diferencial delas em relação a outras plantas? Elas geralmente são da nossa região, ou seja, o que para vocês pode ser punk, para vocês no Nordeste pode ser punk, para nós é normal, né? E vice-versa, o que para nós pode ser punk, por exemplo, o açaí, ele para nós é considerado punk, mas para vocês açaí é normal, né? Imagina açaí ser punk. Então, depende muito da região do Brasil de que a gente está falando, depende da parte da planta que a gente está falando, depende do tipo de planta, enfim. Mas elas geralmente não são muito divulgadas ainda, elas geralmente são plantas rústicas, são plantas que resistem bem às intempéries, digamos assim. Geralmente elas nascem porque sim, porque elas querem, ou seja, elas são espontâneas, elas são perenes, elas são de fácil acesso, a gente que não conhece, e a gente nem sabe que elas têm um potencial nutricional muito grande. Então, elas são uma alternativa, na verdade, né? Elas não precisam tanto, porque muitas delas, aspas, crescem como mato, então elas não precisam de adubo, de agroquímicos, não se usa mais defensivos, né? Então, de agroquímicos fica mais bonito. É mais fácil conseguir semente, é mais fácil conseguir muda, então elas crescem melhor, é mais fácil de lidar com elas. Esse mato, por exemplo, é uma punk, dá para a gente comer as folhinhas da galinçoga, né, o nome é picão branco aqui para a gente, né? Dá para comer refogadinhas, etc. Então, o que a gente faz com isso, né? Um resgate de conhecimentos populares, um resgate de conhecimento de plantas que, eventualmente, o povo não estava mais utilizando. E a gente sabe que, hoje em dia, muita gente está passando fome, né? É um negócio assim, tenso, é um negócio bem complicado. Aí, se a gente pode fazer uso dessas punk para substituir, de repente, uma salada de alface, alguma coisa assim, pode eventualmente ser uma fonte de renda alternativa, uma fonte de alimentação de subsistência mesmo, que seja para determinadas pessoas, agricultores, etc., ou mesmo nas cidades, por que não, desde que a gente saiba onde está colhendo, desde que a gente saiba que planta está colhendo, né, a identificação sempre é importante. E justamente por conta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram lançados pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, em atenção aos objetivos ODS 2, Fome Zero, Agricultura Sustentável, e 12, Consumo e Produção Responsáveis, pensando nesses ODS, a gente criou esse projeto PIPANC, porque a gente sabe que as coisas estão complicadas, que não existe mais segurança alimentar para todo mundo. Segurança alimentar é ter certeza de que amanhã vai ter comida no café da manhã e nas outras refeições, né? Então, é uma alternativa de alimentação. Então, o objetivo principal desse projeto é difundir a utilização das plantas alimentícias não convencionais nos meios científico e acadêmico e também na comunidade externa Univille. Só que ele é um PIPANC. O que é isso? Um projeto integrado. Então, nós temos que juntar o ensino com a pesquisa e com a extensão. Então, ele é um projeto diferente do uso racional de plantas medicinais, que é só extensão. A gente precisa juntar tudo isso.
de uma maneira que os nossos alunos recebam essas informações, a gente tem que realizar pesquisas em cima desse projeto, e a gente tem que levar o resultado dessas pesquisas para a comunidade. O negócio é complexo. E daí que tem uma listinha de metodologia, eu já estou desesperada com o meu tempo aqui, né? Enfim, e que eu não vou ler para vocês, a metodologia, mas entre elas consta identificação das PANC da Univille, atendimento à população também, eventualmente oficinas de gastronomia, que essa é a parte mais complicada por conta da pandemia, né? Então, a gente fez, até o momento, o que foi possível, né? Temos várias parcerias, o senhor Shiitake é um food truck de um ex-aluno nosso, e o cara é apaixonado por punk, então ele também faz parte do nosso grupo. Daí a gente tem o nosso herbário, tem o projeto de plantas medicinais, o Jardim Botânico, entre outros. O que fizemos até o momento? Aqui nós temos a Kátia, a professora Karen, a bolsista Mariana, aquela da engenharia ambiental, o professor Emerson, e o Eli, que é o rapaz do food truck. Então, na Semana do Biólogo do ano passado, fizemos uma live, criamos esse mini curso aqui e produzimos um livrinho, agora é para dar água na boca. Se eventualmente vocês quiserem, eu posso passar ele para o Leonardo, e ele... É uma cartilha, tá, gente? É uma cartilha virtual, a gente pretende fazer algo assim mais elaborado, mas foi o que deu para fazer até o momento. Mas se vocês tiverem interesse, eu posso passar para o Leonardo e ele repassa para vocês, ok? Esse ano a gente já chegou fazendo um seminário de biologia chamado Plantas na Mesa, os desafios do século XXI, muito legal. Então, nós juntamos os dois projetos e fizemos uma discussão bem interessante com o pessoal da Secretaria de Saúde, ficou muito boa essa palestra, essa mesa redonda. A parte da pesquisa, aqui o Luiz Gustavo coletando, isso é uma coisa, tá? É em Patins Valeriana, e isso aqui é um amaranto, são endereços diferentes, mas coletando, transformando em epsicata, aqui preparando o material por semeadura para a gente colocar nos canteiros, para ver rendimento, etc. Aqui o início do jardim sensorial, que também está sendo feito, que é uma das atividades que pertence ao projeto. Então, a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo, né? Aqui, em relação à comunidade, Luiz Gustavo trabalhando com acadêmicos do ensino médio, numa escola em Joinville. Então, a gente está atendendo todas as frentes, ensino, pesquisa e extensão. Para encerrar, primeiro peço desculpas por ter engatado a quinta aqui e falado, era muita coisa, né? Nós, a Associação Catarinense de Plantas Medicinais está promovendo a 9ª Jornada Catarinense de Plantas Medicinais, que vai ser virtual, gratuita, e vai ocorrer de 14 de setembro a 7 de outubro. As inscrições são gratuitas, novamente, e até o dia 12 de setembro. Então, para quem gosta de planta, é bem bacana, e especialmente, né, de plantas medicinais e de punk, porque também vai abordar punk. A gente faz uma propaganda aí, a Univille vai participar, nós vamos participar com 2 pequenas mesas redondas à noite, mas tem atividades que vão ocorrer durante a manhã, durante a tarde, então, que não são impeditivas de que as pessoas se inscrevam e assistam. Então, eu convido vocês a nos assistirem. Nós nos apresentaremos no dia 27 de setembro à noite. A programação está aí, né? Vai estar no Face deles. E é isso. Aqui somos nós, a Kátia e eu. O Instagram também tem Face. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, é isso aí. É só chamar. Desculpa engatar a quinta aí, tá, gente? Muitíssimo obrigado, Cíntia. Olha, excelente palestra. Passei do horário.
Não, tá perfeito. Eu acho que dá tempo da gente conversar agora com os alunos. Muito obrigado mesmo. Acertei em cheio, Sério? porque você deu assim a visão da prática, da experiência, de realmente buscar articular a pesquisa, o ensino e a extensão, né? E acho que para os alunos aqui da minha disciplina das plantas e a humanidade, você deixou bem claro as aplicações tanto do horto de plantas medicinais, como também dessa parte final das plantas. Em nome do Herbário, que está comemorando aí 30 anos, eu vou lhe mandar de presente um boné, tá? E uma camiseta. Vai chegar aí para você. Muito Obrigada. obrigado pela Que sua lindo. participação. E eu fiz algumas anotações aqui, mas estou emocionado, assim, acho que o que vocês estão fazendo aí, veja se eu estou certo, eu acho que transcende a questão da planta medicinal e a da planta alimentícia não convencional e vai mais fundo nesse gosto, nessa busca por sensibilizar as pessoas para as plantas, para tal cegueira botânica. Então, a minha primeira pergunta para abrir aqui, depois queria que os alunos participassem também, seria essa. Você sente, você percebe que, além desses conhecimentos que têm aplicações, essas pessoas indo ao horto ou recebendo as palestras nas escolas, nas associações, elas mudam, de alguma forma, a sua percepção em relação às plantas? 100%. E aí eu vou falar um pouquinho, assim, rapidinho. Eu faço até o pessoal da engenharia ambiental fazer pasta herbário. Eles querem me matar às vezes. Mas daí eles chegam assim, professora, eu não posso mais nem ver mato, porque agora eu fico procurando o que é uma ruderal, o que é isso, o que é aquilo. Eu disse, não é porque é verde, viu? Agora tem sentido na tua vida, né? Então, sim, o pessoal muda. Eu até fiquei pensando assim, o que você acha está se falando, né, a reforma curricular aí, tivemos a reforma no ensino médio. Você acha que seria legal ter disciplinas de plantio nas escolas, esse conhecimento assim que antigamente é do camponês, é do agricultor, mas eu vejo hoje pelas escolas particulares caras, né, elas têm a sua hortinha, um canteiro, está na moda em falar sobre plantas. Você acha que isso é algo importante no Brasil, ensinar as crianças a plantar? Assim, ó, a minha experiência no exterior, tá? As crianças têm as disciplinas, as matérias, os estudantes de ensino médio também, convencionais, aquelas de sempre, e elas têm outras disciplinas que lhes conferem autonomia. Então, uma coisa que eu aprendi e que me deixou assim pasma é que, por exemplo, na Alemanha eles têm disciplinas que ensinam a consertar chuveiro, a trocar foco, a não sei o que lá, porque não tem funcionário para fazer isso. Ou você aprende a fazer esse negócio direito em casa e se vira, ou você vai ter que pagar 100 euros para chamar um cara para consertar na tua casa. Então, eu acho isso falta nas nossas escolas. A gente aprende os quadradinhos das disciplinas comuns e a gente não aprende as coisas da vida real. Então, na minha concepção, Cíntia, tá? E também na concepção da Cíntia professora educadora, que trabalha inclusive com curso de pedagogia, eu acho que isso é uma grande lacuna no nosso ensino. Tinha que ter. Eu acho que aqui isso que vocês estão fazendo, né, a mudança que a gente fez agora com essa disciplina, que para mim também algumas coisas eu sabia por alto, é a primeira vez que estou oferecendo esse curso, tá? Estamos criando e espero até poder chamá-la novamente, pois foi muito coincidente com os temas que a gente trabalhou aqui, é justamente nesse sentido, de formar novos professores que vão levar essa mensagem para as escolas, né, do espaço não formal de ensino, que uma horta é local de troca, local de aprendizagem, de conversar com o diferente, né, de trabalho em equipe, trabalho que às vezes é braçal, mas também pode se trabalhar, como você trouxe aí, a questão da matemática, né? Muito Tantos legal. projetos. O problema é que eu sou muito apaixonada por essas coisas, entende? Então, quando a gente faz o que a gente gosta, não dá erro, cara. Não tem como errar. Né? Eu gosto muito de ir para fora aquilo que a gente fala de extramuros, né?
Então, eu gosto de sair da universidade, de conversar com as pessoas, e os alunos que a gente seleciona já sabem que a gente é meio da pá virada, assim, que a gente já vai nessa vibe. Então, eles acabam indo junto porque eles também têm essa vibe, né? Esses bolsistas que trabalham com a gente, etc. Então, vira uma pira coletiva, né? A gente gosta do que a gente faz e a gente acaba meio que contaminando as pessoas. Isso a gente percebe, você deixa isso transbordar. Ficou meio Pessoal, baixo o som, de levantem a repente. mão aí, perguntem, tá? Aproveitem a professora. Michari quer fazer uma pergunta. Só antes disso, eu quero só fazer a minha última provocação. Como que no ambiente universitário você sente, a gente é muito cobrado pela pesquisa, pela produção, o artigo no currículo Lattes, e a extensão fica, às vezes, meio que jogada de lado, essa coisa de conversar, de levar extramuro, que você acabou de falar. No caso do PIP que você falou, você integra, você está gerando conhecimento, você está ensinando para o aluno e está mostrando a aplicação disso fora da universidade. Como que você lida com essas pressões, né, desse tripé? Assim, ó, se você fuçou meu Lattes, né? Então você sabe que ele está super desatualizado. Não que eu não tenha feito coisas, mas eu não tive nem tempo de colocar lá. Mas eu sou mais da conversa. Eu realmente adoro a pesquisa. Se eu tivesse tempo para pesquisar, eu ia me enfiar no laboratório e ia usar o micrótomo adiante, como eu fazia lá em São Paulo. A gente tem um baita micrótomo lá, subutilizado. Mas, assim, a nossa universidade, talvez por ser comunitária, ela exige bastante pesquisa, né? Ela, é claro que o ensino é a base, mas ela tem uma abertura muito grande para a extensão. Então, eu não sei exatamente te dizer como eu dou conta disso, mas um dia a pró-reitora de extensão me disse que eu transito muito bem entre as três áreas. Não pergunta, eu só estou repetindo o que ela falou, mas eu não vejo essa dificuldade, eu consigo lidar com isso. Né? E talvez até porque a nossa universidade ela dê abertura para a extensão. Muito bem. Pessoal, o Michele levantou a mão, vamos lá. Na fala dela, ela respondeu várias questões da prova que vem em seguida, viu, gente? Opa! Eles têm uma prova agora às 10 horas. Diga, vai lá. A minha dúvida é mais, por exemplo, eu vi que no seu projeto também é aplicado em escola de nível fundamental, né? Ou, às vezes com criança. E geralmente fundamental os alunos ainda não têm uma visão de futuro, né? Para eles, como é que tipo a estratégia geral assim que vocês utilizam para, por exemplo, o aluno quando você vai falar de uma punk, não vê aquilo só como só mais um tempero, ou quando vai falar, por exemplo, de uma planta medicinal, não vai ser tratada como, é só mais uma folha para fazer chá ou alguma coisa assim, bem simples para eles. Então, essa parte é meio complicada, a gente não espera que eles saiam sabendo tudo, né? Isso não vai acontecer. Uma coisa que me surpreendeu foram aquelas crianças daquela escola que a gente estava montando aquela horta lá, aquela sujeirada toda, etc., porque esse pessoal era muito diferenciado. Eles vinham com perguntas estruturadas, feitas por eles mesmos, então eles se mostravam muito responsáveis. Agora, assim, de uma forma geral, a gente leva mais para a brincadeira, a gente faz intervenções mais curtas, a gente procura explicar que tem coisas que pode, tem coisas que não pode, né? Plantas, não é um conhecimento assim, uau, super elaborado, tem que ser uma coisa mais simples para que os atinja, né? É o máximo que dá, até porque é uma intervenção. Não é assim uma aula, não faz parte, não é um componente curricular, então a gente tem que ser básico para que eles retenham alguma coisa, senão fica Entendi. difícil. Obrigado. Ok. O Rafael quer perguntar. Vai lá, Rafael. Professora, você apresentou o relato da professora de matemática que entrou em contato para trazer a horta para a escola, mas e se fosse um pouquinho diferente? A maior parte dos alunos dessa disciplina são licenciandos, então como a gente poderia barganhar com professores da própria instituição, talvez a nível fundamental, para trazer
a interdisciplinaridade envolvendo uma horta escolar ou uma farmácia viva? Assim, ó, vocês são licenciandos, né? Eu sou professora, então essa é a questão. Vocês teriam que ter alguém como o Leonardo, um professor que fizesse essa barganha, que fizesse esse meio de campo, um supervisor de estágio, alguma coisa assim, porque o aluno ir lá na escola falar com a direção é diferente de o coordenador do projeto ir lá falar com a direção, né? Então, na sexta-feira pela manhã, eu tenho compromisso já com os meus acadêmicos do PIPANC para ir numa escola, nem sei que escola é, alguém falou, sabe? Mas eu disse, não, eu vou junto, não vou deixar nas mãos de vocês, porque é aquela coisa da autoridade, entende? De ter uma pessoa, eu não gosto disso, mas enfim, num nível um pouquinho maior, né, que é o coordenador, que vai oferecer o projeto e vai dizer o que né, vai oferecer as possibilidades, as oportunidades. Então, naquele slide em que eu mostrei o Luiz Gustavo, que é o nosso bolsista do PIPANC, falando com os alunos, o professor de ciências biológicas, mais o professor de matemática, mais o professor não sei de que raio de disciplina, então eles já estão trabalhando a interdisciplinaridade com PANC. E já fizeram isso, eu já fiz uma palestra para professores e alunos daquela escola sobre plantas medicinais. Mas por quê? Nesse caso, o professor, ele foi nosso aluno e ele é meio psicopata também, então ele já está na vibe, né? Mas a gente encontra os professores, assim, muito abertos, muito, como direi, dispostos a fazer esse trabalho. Tá? É claro, às vezes as portas se fecham na nossa cara, eu mostrei os resultados positivos para vocês, né? Não vou contar os fracassos, porque senão a gente senta e chora. Mas a gente tem bastante resultado positivo. Então, você vai lá com o teu supervisor, vende o teu projeto e vamos fazer. Funciona. Perfeito, perfeito. E acho que no dia né, que a gente espera todos vocês que estão se formando, quando vocês tiverem um emprego, esse contato, essa aproximação com os colegas, aí, que não teria o coordenador falando de igual para igual, como é que você sugere que seja essa abordagem? Vamos supor, arrumou um emprego, quer chegar numa escola e montar uma horta, montar um horto medicinal. Chega causando, catando os psicopatas, ou vai comendo pelas beiradas, Cíntia? Qual é a... Depende da escola, você tem que sentir o cheiro. Né? Tem escolas que são mais conservadoras, aí você tem que ir assim mais, vamos devagar, né? Perfeito. Agora, por exemplo, o Érico, que é nosso ex-aluno e é o professor lá naquela escola que eu mostrei para vocês, aquela escola é muito legal, é uma escola estadual, profissionalizante, né, de ensino médio, e ela tem um monte de espaços entre os blocos que eram canteiros não sei do que. E aí ele quer revitalizar tudo aquilo, com canteiros de gimnospermas, de angiospermas, de um monte de coisas diferentes, plantas ornamentais, punk, plantas medicinais, etc. E ele encontrou um coordenador que é muito aberto às ideias dele. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Daí eu tenho um outro ex-aluno que, às vezes, ele tem que dar umas marretadas na escola dele, ele bate de frente com as pessoas. Então, a gente tem que sentir a vibe do local para ver até onde eu posso ir, né? Mas ele está revolucionando lá, está causando. Perfeito, perfeito. Ó, a resposta de uma questão da prova, hein, galera? Isso aí. Não sou só eu a malvadinha, então. Muito bem, vamos lá, Mirna. Diga, Mirna. Boa noite, professora Cíntia. Boa noite, Primeiramente, Mirna. gostaria de agradecer pela palestra, foi muito enriquecedora para nós. A gente vinha trabalhando as punks e as plantas medicinais já na disciplina, então ver isso na prática foi maravilhoso, não tenho nem palavras. Eu tenho uma pergunta referente à interdisciplinaridade, assim como o Rafael comentou, porque eu vi que você falou sobre segurança alimentar. Então, já pensou em expandir, porque eu já vi aí medicina, engenharia, já pensou em expandir para nutrição, para fazer uma intervenção mais na área da saúde, voltada para as punks, para trabalhar essa insegurança alimentar? Assim, ó, lá na Univille, eu
não lembro de nós termos pensado nisso. Kátia, se quiser abrir o microfone e me ajudar, até porque a gente não tem o curso de nutrição, né? Mas é uma ideia. É uma ideia. Kátia, tem alguma coisa para me ajudar aí? Você que é mentora espiritual? Kátia fugiu. Não fugi, estou aqui. Mas é mais por causa disso mesmo, Cíntia, porque a gente não tem o curso de nutrição, por isso que, mas sem dúvida, seria uma ótima oportunidade. Na verdade, a gente tem até uma proposta de parceria, lembra, com outra instituição? Sim. E, se não me engano, acho que é com um curso de nutrição. Sim. Então, essa é uma possibilidade, sim. A gente não fez até o momento, porque na Univille realmente a gente não tem o curso de nutrição. Mas agora me lembrei, nós temos o curso de gastronomia, e eles têm um projeto. Você já trabalhou com sabor de sobra, não? Não, mas a gente já teve algumas tratativas, assim, a gente já está mais ou menos, né? Já começamos a conversar, assim, ainda não formalizamos nada, né? Mas sim. Mas daí eu vou aproveitar o gancho, Mirna, e eles lá da gastronomia, eles têm um projeto chamado Sabor de Sobra. Tá? Então, o que eles utilizam, na verdade? Aquelas coisas, com aspas, que não vão mais para o mercado, ou que já saíram do mercado, porque passou um pouco, porque a casca está não sei o quê, está manchadinha, coisa assim, e eles criam pratos com casca de banana, com coisas que não seriam utilizadas, que seriam descartadas, mas em perfeitas condições de serem consumidas. E esse, na verdade, é como direi, um carro-chefe da gastronomia, do curso de gastronomia. Eles têm um alcance muito interessante dentro de Joinville. Então, a gente não está fazendo isso, mas tem outro curso que já está com a mãozinha lá dentro. Agora eu me lembrei disso aí. Não sei se respondi. Respondeu, obrigada. Tá bom. Muito bem. E sigam o projeto no Instagram, tem receitas, né? Eu vi aqui mousses, várias receitas colocadas no Instagram, tá, pessoal? Muito bem. Alguém mais, gente, quer fazer alguma colocação para a professora? Uma pergunta? Só para saber de que turma que são teus alunos. Aqui tem 2 turmas de ciências biológicas. Tem alunos do diurno, que é a aula da manhã, e tem o pessoal que é da turma do noturno, que é nesse horário, até as 10h15. E que ano que eles são? Eles são do 5º período, não é isso, gente? Isso. Terceiro ano. Terceiro ano. Então, Aqui é o uma nosso disciplina ainda é nova. anual. É anual. Ainda é anual, tá. É 4º ano que está aí. É o 5º período. Terceiro ano, e aí é uma disciplina nova, a primeira turma é essa, e é uma botânica econômica com variáveis também aí de paisagismo, que é uma área que Achei muito interessa. legal, viu? A gente trouxe cegueira botânica, tema de uma aula inteira, né? Você abordou. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, Cíntia, eu marquei aqui, importante, quem se sente importante no fazer vai se sentir importante no cuidar. Você falou isso na implantação do jardim. Sim. Né? Aí, e uma outra coisa que eu acho que eu marquei aqui, que eu gostei bastante, quando você mostrou aquelas professoras levando os alunos para o horto para contar a história, não necessariamente a ver com planta medicinal, mas por conta do lugar, do espaço gostoso que vocês criaram. Isso. Sim. Então, você acha que as plantas e o paisagismo, uma horta, o horto medicinal, ele tem esse poder de transformar um lugar num lugar que facilite o aprendizado? Essa é uma das nossas lutas lá na Univille, meio que na marreta, como eu falei antes, né? Porque aquele espaço era, como a maior parte dos espaços lá, é um gramado. É tudo gramado. Então, a gente vai botando as nossas patinhas, as professoras de botânica, e vai tentando plantar coisas. E vai nascer um jardim sensorial. Então, claro, o ambiente fica mais gostoso, fica mais agradável, as pessoas acabam se juntando ali perto, né? As pessoas, elas se aproximam mais e, sim, se torna um ambiente alternativo que propicia, no meu olhar, que propicia o aprendizado.
A gente tem uns verões aqui que são de lascar, então eu já cheguei a fazer isso, pegar os alunos, levar para baixo de uma figueira e vamos dar aula. Alunos de faculdade, tá? Não criancinhas. Aí a gente ficava batendo papo sobre o assunto da aula, naturalmente, não era contando piada, né? Trabalhando o conteúdo, mas fora da sala de aula. Turma da engenharia. Muito legal. Essa questão, né, de mudar de espaço, de colocar outros estímulos, né, outras percepções, o olfato. Claro que eles viajam às vezes, né? O passarinho. Vai embora com o passarinho. E como, para encerrar, que eu acho que o pessoal não tem mais dúvidas, Rafael quer perguntar a questão da caixa sensorial. Eu queria que você falasse mais um pouquinho se tem variações, se tem maiores, menores, se põe mais de uma planta dentro. Aí, assim, vai depender da tua maldade, né? Porque tem aluno que a gente tem vontade de colocar um cactus lá dentro. Mas não pode machucar aluno, tá, gente? Não pode. Mas, geralmente, a gente usa uma caixa de sapato e a gente pinta ela do jeito que quiser, então aí são a criatividade dos alunos que faz as caixas, e sempre com uma abertura que não permita a visualização. A ideia é usar o toque, usar o tato, e tentar adivinhar pelo tato qual é a planta, com uma referência externa, né, que esteja num vaso, coisa parecida, para a pessoa poder fazer associação, ou pelo odor mesmo, né, também, mas essa é a ideia, assim, que eu tenho em mente no momento e que funcionou muito bem, assim, funciona muito bem, ela chama muito atenção até de adultos, né, e você precisa ver que tem até gente de terceira idade que tem medo de botar a mão na caixa, eles dizem assim, pessoal, é planta, eu juro para vocês que não tem uma lagartixa dentro, né, mas é o medo do desconhecido. Então mexe com muitas emoções das pessoas, né, e às vezes para quebrar um pouco o gelo, alguma coisa assim, a gente coloca essa caixa de sentidos em qualquer atividade, com qualquer faixa etária. É muito legal. Bem bacaninha. E Rafael tem mais uma pergunta. Vai lá, Rafael. Essa questão do jardim sensorial, ele é muito interessante. Teve uma vez em uma disciplina que a gente pagou antes da pandemia, que as professoras levaram a gente por um passeio de poucos metros para fora da sala, todos vendados, e a gente ia passando a mão nas plantas, tocando galho, tocando folha, e em poucos metros a gente percebeu texturas que a gente passava por ali tantas vezes e não percebia. Mas a minha pergunta não é necessariamente sobre isso. Dentro das faixas etárias que alcançam um projeto, qual delas é mais receptiva? As crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos? Sem sombra de dúvidas, as mulheres de terceira idade. São os idosos femininos, ainda tem isso. Então, aí vem uma outra historinha, né? Que eu sempre conto nas minhas palestras também, né? Enquanto o homem, lá na época dos primórdios da nossa humanidade, digamos assim, saía para caçar e sobreviver aos tigres dentes de sabre, etc. e tal, as mulheres ficavam em casa cuidando das crianças, dando de comer, etc. e tal também. E nós, mulheres, sempre fomos cuidadoras, não adianta. Isso faz parte, tipo memória genética, alguma coisa assim, não sei explicar essa parte que não é a minha praia, mas enfim. Então, geralmente, as detentoras do saber sobre plantas medicinais são as mulheres, e por isso que muitas foram parar na fogueira, etc. e tal. Juntou mulher para bater papo sobre planta, gente, sai de tudo, até história de planta. Não, porque é sério, a gente daí todo mundo quer falar sobre alguma história que ouviu, sobre algum tipo de planta, etc. Então, rende. É impressionante. Mas, assim, as crianças são curiosas, elas querem saber coisas. Os adolescentes adoram as minhas histórias sobre plantas tóxicas. Tipo assim, não faça nem sob a supervisão de um adulto, né? A gente sempre orienta, não brinquem com isso, porque pode dar erro. Mas, sem sombra de dúvida, as mulheres de terceira idade são as campeãs. Elas têm muito conhecimento, né? Muito legal. Tem a ver com coisas que a gente conversou aqui também, dos conhecimentos tradicionais, das benzedeiras, rezadeiras, né? Isso. Cuidar muito, é o que você falou, né? O ato de cuidar muito do feminino, né?
tem alguns trabalhos nesse sentido. Muito bem. Alguém mais? Senão eu vou encerrar agradecendo mais uma vez, Cíntia. Foi brilhante, foi ótimo. E espero Eu adorei. Adoramos também. Foi um prazer trabalhar com vocês. Eu espero não ter falado tão rápido assim, mas engatei a quinta com medo do tempo e dá-lhe. Não, está gravado e eu vou colocar depois no canal do YouTube para quem quiser assistir novamente, pegar algum detalhe, ficar com esse material lá, tá bom? E aí eu coloco também o link que você ficou de me mandar do manual, né, de receitas. Eu aí passo você me manda, eu coloco no final da aula para quem quiser acessar. Beleza. Mas foi ótimo. Muito obrigado aí, professora Cíntia, professora Kátia também, que nos acompanhou, e todo mundo que está aqui. E pessoal, muito obrigada por terem assistido. Fiquei feliz. Nós é que agradecemos. Estou à disposição. Ok? Tá ótimo. Bom, pessoal, então eu vou encerrar a gravação e agradecer a todos pela presença aqui na aula. Os alunos que são da minha disciplina vão agora às 22 horas ter acesso ao questionário, que está lá por 48 horas, tá? Cíntia já respondeu aí pelo menos 2 perguntas, então agradeçam a ela. E qualquer dúvida, gente, do questionário, vocês me procurem por e-mail, tá? Deve abrir agora para vocês, agora, 22 horas. E é isso, pessoal. Então, encerramos a disciplina. Muito obrigado. Fechamos com chave de ouro. E semestre que vem estarei aí novamente com Plantas e Humanidade. Valeu, muito legal, Cíntia. cara. Muito legal. Em breve chega teu boné aí. Ai, que bacana, cara. Fiquei feliz, não precisava. É a camiseta. Propaganda, Falou. Poxa, o Herbário está completando 30 anos, então temos que... Parabéns, Gil. O nosso é bem mais novo. A gente está patinando ainda. Caminhando. E é isso. Valeu, então, pessoal. Vou fechar aqui. Gente. Um abraço. Obrigado. Boa noite a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.